objeto de estudo do Reich. E aí ele percebeu isso, ele falou, olha, tem alguma coisa além aí, e ele entendeu que a energia sexual era uma energia vital, trabalhava com a energia da vida, né? Então, claro, imagina, é a partir da energia sexual que as pessoas nascem. Essa conclusão que ele chegou dos locais do corpo que faltavam eletricidade, ele utilizava algum equipamento específico, algum tipo um eletrocefalograma, alguma coisa assim? Nossa, olha o nome, velho. Eletroencefalograma é o que você faz para ver o movimento, os movimentos cerebrais. O seu cérebro está o tempo inteiro gerando eletricidade, né? O eletroencefalograma deve ter sido algum equipamento assim que ele usou para detectar isso. Eu não tenho muita clareza de como ele fazia isso, não. Porque se você for ver, se eu não me engano, é o mesmo conceito da acupuntura. Que tem pontos do seu corpo que precisam de um empurrãozinho. Exatamente, exatamente. Eu não tenho muita clareza, porque aí é quando ele começa essa coisa mais do corpo, mais corporal mesmo. Eu não sei se tem uma coisa a ver com toque. Hoje em dia tem várias técnicas terapêuticas que você vai, assim, no terapeuta, ele encosta em você, aí ele sabe que você caiu da cama quando você tinha 8 anos. Nossa, pode crer, né? Sua mãe brigou com você naquele momento e o seu pai pegou você no colo, sabe? Tipo, você tem umas paradas assim, sabe? Meu Deus. E aí, realmente, isso aconteceu. Então, tipo, tem o bloqueio ali e tem a leitura do corpo, assim, tipo... como é que chama isso? Pergunta se a galera souber aí como é que chama essa terapia. Já manda, né? Eu esqueci o nome disso. Não é regressão, nada a ver, né? Não, não é uma regressão, não. É uma terapia que, inclusive, os fisioterapeutas já estão usando. Legal. É uma pra parada... ver, tipo, marcas do corpo ali. Cacete. E em relação a isso, existe pessoas que te procuram, e não sei se serve, pergunta de leigo, hein? Na relação sexual... Por exemplo, eu quero colocar um orgonite, não sei se no corpo ou algo assim, ou no ambiente que você está tendo relação, existe isso? Existe. Eu tenho um cliente que ele estava assim, ele ficou com muita vergonha de falar para mim qual era o que estava acontecendo, mas ele me falou que ele estava com dificuldade nessa questão sexual, e aí eu fiz para ele uma peça. E 1 ano depois nasceu um filho. Olha que legal. Assim, ele ficou super feliz, assim, porque ele conseguiu realmente trabalhar melhor essa questão da libido, sabe? Era uma questão, era direcionada com a libido mesmo. Legal. Uma dúvida de leigo, né? Não sei. E aí, assim, o Reich... E aí o Reich, ele começa esses estudos e ele começa a ser perseguido também, porque ele abre o espaço para falar de energia no meio científico. Então, assim, tem os livros, o meu estudo é baseado no livro... Era uma das perguntas. A Biopatia do Câncer, tá? É o livro que é a minha bíblia do Orgone. Legal. Tá? E aí então existe essa energia, existe a energia do orgasmo, que é uma energia... Tem uma galera que conta, eu não sei se isso é verdade, porque eu não encontrei nenhuma literatura que fale sobre isso. Eu nunca li nenhum livro do Reich que fale sobre isso. Mas eu também não li vários livros do Reich. Pode ser que tenha algum que fale sobre. Mas eu já vi várias pessoas falando que ele botava as pessoas transando dentro da caixa orgônica. Que animal. Para aumentar ainda mais a quantidade de orgone dentro da caixa. Hoje em dia ele ia ser chamado de maluco, né? Ele era chamado de maluco. Já era na época. Ele era chamado de depravado, ele era chamado de maníaco sexual. Pode crer, né? Porque ele botava a galera, o que contam, né? Como eu estou dizendo, assim, eu nunca li, mas o que contam é que ele botava a galera lá para fazer, né, o sexo. A galera saía e aí botava a vovozinha lá dentro da caixa orgone. Meu Deus! Vovó saía grávida. E ela saía de lá felizona. Ela saía de lá recarregada. Porque criava-se o campo energético dessa energia ali, né? Dessa manifestação ali. Tá, e aí ele descobriu. Aí ele entendeu isso e ele falou, cara, tem alguma coisa aí que eu não sei o que é e eu vou procurar saber. Década de 30, é isso? Década de 30 ali. Faz tanto tempo, né? Não faz, velho, se for para pensar. Vai fazer 100 anos agora. Aí, já indo ali para mais ou menos década de 40, ele começa, já está nos Estados Unidos, né? E aí ele começa, ele compra um sítio e ele monta um laboratório nesse sítio com outros pesquisadores junto com ele.
outros cientistas trabalhando com ele, e ele vai entender o que é essa energia. Ele sabia que existia energia, mas ele não sabia o que era, não como que ela se decifrar, manifestava. né? Não. E aí ele começa a entender. Ele também teve ali o namorinho dele com o conhecimento mais oriental, né? Porque os orientais já conheciam o prana. É a mesma energia. Sim. Prana, Kishi, o Chi, é a mesma energia. Então, o Awen. ele só precisava entender como que isso funcionava. E aí ele começa esses estudos dentro do próprio laboratório dele, e ele começa a entender o seguinte. Sabe quando você coloca a mão num negócio assim que você sente um choquinho? Ele começou a perceber que isso estava acontecendo muito dentro do laboratório. Tá. E aí ele percebeu que a matéria orgânica absorvia essa energia. Então, quando você sentia esse choquinho ali, era porque tinha muita energia ali. E aí ele começou também muitas coisas iam acontecendo dentro do laboratório, assim, sem querer, sabe? Por acaso, né? Sem querer, né? Entre aspas. E aí ele começou a entender que o metal transportava essa energia. Então, às vezes, ele tinha ali alguma coisa estranha acontecendo, e quando ele ia ver, tinha uma manifestação energética rolando ali, e ele começou a sacar que tinha todo esse processo. Ele foi fazendo tentativa e erro, até que ele chegou nesse processo de, então... tem todo um processo, né, que aí é mais cabeção, assim, que ele vai queimando para ele encontrar o que ele chama de Bions PA e o que ele chama de bacilos T. Então, os Bions PA é assim, ele faz um experimento que eu até falo isso na imersão Orgone, que a gente vê a morte a partir da vida, mas a gente não sabe o que é a vida a partir da morte. Sim. E ele faz isso acontecer. Ele vai fazendo esses experimentos dos Bions, que é basicamente ele queima a matéria orgânica, e aí ele vai fazendo um processo de luminescência e vai colocando... Eu não me lembro exatamente quais são os elementos químicos que ele utiliza, mas ele vai criando esses elementos, ele vai colocando esses elementos, e o negócio dele é assim, a partir do nada eu quero criar vida. Eu quero criar um movimento de vida. E aí ele consegue fazer isso depois de alguns anos com os Bions PA. E aí ele cria, né, dentro de um como que fala a palavra? Um ecossistema ali? Ele cria... eu não sei cientificamente, tecnicamente falar o que é. É como se fosse uma água mesmo, né? Ele vai criando esse ambiente... E aí ele vai olhando aquilo no microscópio, chega num momento que ele começa a ver, tem um bion. O que é um bion? Um bion é um negócio que é menos do que uma célula. É uma membrana com um líquido dentro. Esse bion, ele começa a criar um movimento de expansão e contração, expansão e contração. Quando ele vê isso acontecendo, os outros começam também a expandir e contrair. Ali ele percebe que existe a manifestação do orgone, da energia orgone. Então ele chega nesse conhecimento a partir dessas tentativas, desses estudos dentro de laboratório, e esses bions eles expandem e contraem. Só que quando ele cria o bion, ele cria um negócio chamado bacilo T, que seria uma antimatéria, que é a parte negativa, que é o que o pessoal chama de orgone negativo, né? Então, sim, existe a energia da vida, e ao mesmo tempo, quando ele cria isso, naturalmente ali também se cria um negócio que é negativo. Que loucura, né? E aí, dentro do estudo do câncer, ele vai estudar as células e ele vê que toda célula saudável tem o bacilo T, né, que os bions PA. Então, os bions, dentro de uma célula saudável, tem mais bion, e dentro de uma célula que está morrendo, tem mais bacilo T. Então, uma célula com câncer, ela tem mais bacilo T
do que Bion, porque o Bion é a vida, o bacilo T é a morte. E ele começa a fazer o experimento dele. Quando ele joga o Bion dentro o orgone, né, nesse processo todo, ele consegue reverter a situação. Então, aquele corpo que estava indo para a morte, ele vai voltando para a vida. Mas nem todos os casos ele consegue reverter. Porque quando tem mais bacilo T do que vida, ele já não consegue mais reverter aquela situação, reverter aquele quadro. Caramba. Então, ele começa a fazer os estudos já com as pessoas. Aí ele cria a caixa orgone e aí ele começa a colocar as pessoas dentro da caixa. Então, pessoas que, no livro dele, já indo para o final, ele conta a história de um amigo que ele teve, assim, era um senhor já de uns 70 e poucos anos, ele estava já bem debilitado, estava com câncer, já bem debilitado, assim, já estava do tipo se entregando, e ele era um cara cético. E aí a família dele pediu para o Reich, né, para ajudar, e o Reich falou, olha, eu não vou convencer ninguém de nada, porque é isso, assim, tipo, você não consegue convencer as pessoas, mas eu posso sim dar uma caixa para ele e ele sente. Faz o que ele quiser. E aí ele deixou uma caixa orgone com esse senhor, e esse senhor foi usando essa caixa, dia após dia, após dia. Ele voltou a ter a vida dele normal. Caraca. Ele reverteu o quadro da doença e viveu anos. O Reich morreu, porque o Reich foi perseguido, né? Ele começou a trabalhar